Se chama o famoso mercado de casamento. Os pais vêm e anunciam seus filhos pra achar um casamento. Eu não imaginava que teria gente com uma renda alta. Foi logo o primeiro que você pegou. Aí, ó, tá vendo que a gente passa aqui, ó, a gente tá filmando. Aí o rapaz já foi lá perguntar pra Pamela se ela tava procurando casamento também. Chegamos no nosso segundo mercado. Esse é o mercado de réplicas. Ó, o preço começou com 100 cada luva, né? 100 cada luva. Aí a gente conseguiu 2 por 100. 2 por 100. Chegamos em Xangai. Vamos aproveitar essa cidade porque vai ser a última cidade da China nossa. Ai, eu vou chorar. Mas a gente vai aproveitar bem aqui, porque querendo ou não, é uma das principais, se não a principal cidade, né, da China. E hoje a gente já tá indo pra um lugar diferente, né? A gente já vai começar de um jeito diferente. E vocês sabem que a gente gosta de coisa fora da rota turística. Isso, e a gente gosta também de coisas que tem aqui, que a gente não teve a oportunidade de ver em outra cidade ainda. Então vocês vão ver coisas diferentes já no primeiro vídeo. Agora vamos explorar mercados diferentes aqui da cidade de Xangai. O primeiro que a gente tá numa praça bem famosa aqui na cidade, que é a Praça do Povo. E a gente tá à procura do primeiro mercado, que é muito curioso, né? Quando a gente ficou sabendo que existia isso, falou, não, vamos ter que ir lá ver, porque realmente é muito curioso existir isso ainda nos dias de hoje. A praça é muito grande, a gente tá tentando encontrar. Olha, tem até já, parece um parque. É um parque, uma mini montanha-russa. Uma mini montanha-russa. Não, lembra aquele minhocão, né? Minhocão. O minhocão Mas a impressão minha ou ninguém tá... não tem ninguém usando. Tá ligado só de demonstração mesmo. Ó, bem pequenininho, mas isso aqui deve dar uma adrenalina também. Não, tem alguém lá assim, ó. Tem? Ah, por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa ligaram. Tá bom, né? É um parque aqui mesmo, ó. Tem o carrossel, tem aqui a montanha-russa. As crianças é bom. Como o parque é grande, a gente tá tentando encontrar um lugar específico. Só que não tem quase ninguém aproveitando aqui. Mas os brinquedos estão todos em funcionamento. É legal também, ó. Aí a água fica atirando como se fosse atirando nos tubarões. Acabou. Legal. Porque não tem muita gente aproveitando, todos os brinquedos têm funcionário, ou seja, é popular, com certeza é popular. E é um parque mesmo, um parque dentro da praça, provavelmente fica fixo aqui. Um parque de diversão dentro da praça da cidade. Né? Eu lembro da minha cidade, por exemplo, sempre quando ia ao parque a gente ficava doido. Só que eram sazonais, né? Então não era sempre que tava. Mas quando tinha, meu Deus do céu, a gente tinha que ir aproveitar alguns brinquedos. Nem era muito barato, mas era muito bom. E o primeiro mercado que a gente tá nessa praça se chama o famoso mercado de casamento. Sim, é provavelmente isso que você está pensando. É praticamente um Tinder ao céu aberto aqui. E como funciona isso? Os pais vêm e anunciam seus filhos pra achar um casamento. Basicamente isso. Ó, ali na frente já tem várias placas ali, ó, que são esses os anúncios. E aí como é que acontece? Os pais vêm, trazem as plaquinhas que estão ali atrás com os dados dos filhos que estão solteiros e simplesmente anunciam os filhos para casamento. Então é tipo um casamento arranjado, mas que assim, não é obrigatório igual antigamente, né? Então a gente pesquisou bastante sobre isso pra ver, nossa, mas será que funciona? Que a taxa seja grande assim, né? Será que dá muito sucesso? A gente viu que não, que realmente, tipo, os jovens hoje em dia, assim como todo mundo, né, quer um relacionamento baseado no amor, assim, na pessoa que você gostar mesmo. Então não é esse tipo de mercado, assim. Embora tem muita gente, hein? Nossa, tô até surpresa, assim. Esse é o maior da China. A gente até passou em outras cidades, acabamos não indo em outras. Essa é a mais famosa da China. Tipo, tá tudo em chinês, então a gente não consegue entender muito. Pelo que eu tô vendo, tem muita altura e idade. Mas a gente viu que também tem status social, se a pessoa trabalha ou não, o salário que ela recebe. E alguns casos também eles estão descrevendo até as características da parceira, entendeu? Então, tipo...
É um 1,86 ali tá pedindo. Um pouquinho alto, né? Eu não sei se a gente tem que traduzir, né? Talvez seja da própria pessoa mesmo. Ah, sim. Ó, eu vou mostrar um pouco a quantidade de pessoas que tem. Tem esse lado, vira do outro lado. Tem esse lado aqui também. Na verdade, a gente deu a volta praticamente num quarteirão inteiro, assim. Um círculo, assim, lotado. Tem muito mesmo. Achei que tinha menos, assim, mas tem muito. E tem muitas pessoas andando, transitando. Eu não sei se as pessoas estão curiosas, assim como nós, ou se elas realmente estão caçando. Às vezes eu vi uns passando, assim, olhando bastante fixo no cartaz. Então eu acredito que tem alguns que realmente estão aqui vindo procurar um date. E negociando também. O pessoal negocia ali. E também contando como que surgiu essa história, né? Basicamente foi no ano de 1990, a partir daí que começou esses mercados, e o mais famoso é esse aqui de Xangai. E foi porque os pais, eles começaram a meio que querer, com o rápido avanço, né, da China, eles ficaram com medo, tipo, meus filhos não vão se casar e tal, e com medo dos filhos ficarem para trás. Assim, é que os filhos ficaram preocupados muito com a parte de trabalhar, né? Isso. Ficaram muito preocupados com trabalho, estudo, com trabalho, estudo e relacionamento. E aí, tipo, tem essa cultura, né? A pessoa ficar pra solteira assim é meio feio. Então, eles começaram a fazer isso pra ver se ajuda os filhos. Os filhos estão lá preocupados com o trabalho e estudo, e eles vão se preocupar e vão ajudar o filho na questão do relacionamento. Então começou a partir desse ano, e também porque hoje, com aquela... a gente até explicou, né, no nosso vídeo lá de sobre a questão de o controle de filhos que a China teve, que hoje já foi revogado isso aí. Então, como teve uma época que só podia ter um filho, aí não teve esse controle, querendo ou não, de gênero, né? Então hoje na China tem mais homens do que mulheres. Então essa também é uma das questões que eles tentam arranjar, assim, porque tem mais homens solteiros, né? Então eles ficam querendo que os homens arrumam uma parceira. E a gente viu também na questão da idade também. Então, tipo, ali a gente tava vendo as idades, eles colocam as idades. Parece que o número ideal, assim, é antes dos 30 para poder casar. Eu tirei foto, né, de alguns para poder traduzir. Eu não imaginava que teria gente com uma renda alta. Foi logo o primeiro que você pegou? Logo os primeiros que eu peguei, que parece ser dois irmãos, porque estavam juntos os cartazes. Um é um homem que é nascido em 1990, então tem o quê? 34 anos, né? Isso. 34 anos, 1,78 m de altura. Tem mestrado, é residente em Xangai, registrado na cidade de Hangzhou, que é bem próxima aqui de Xangai, que é uma cidade grande também. E o salário meu anual é de 400 mil yuans, que eu converti dá 350 mil, ou uma renda mais ou menos de 26, 27 mil por mês. E ainda fala que ele tem várias suítes e vários carros aqui em Xangai, em Hangzhou. E não é parcelado, viu? Não é empréstimo, ele realmente tem esses bens mesmo. E os pais também estão em um bom ambiente de negócios. E o que ele procura, ele não tem muitos requisitos. Ele quer pessoas com boas qualidades, bom caráter e uma família harmoniosa. E aí tem o número do WeChat. E aí, tipo, a gente traduziu vários aqui. Esses aqui foram os que mais chamam a atenção. Nascida em 1996, então nova. Tem que 20 e poucos anos, né? Uhum. A mulher tem a pressão, né? Passou dos 30 já... Tem a bacharelado, aí tá querendo o quê? Uma pessoa de 1,75 m pra cima, um homem de 1,75 m pra cima, e que tenha ou bacharelado ou mestrado pra cima também. Ele não quer alguém que tenha só ensino médio, quer alguém que seja formado. Tem um aqui, ó, um homem, o requisito dele, que tenha menos de 34 anos e... essa foi engraçada. Menos de 34 anos, 1,60 m e tenha boas características faciais, ou seja, seja bonita. Exigente. Muito legal, cara. Acho que se a gente fosse traduzir tudo aqui, a gente ia encontrar cada pérola, certeza. E acontece ali atrás, a gente viu que a própria pessoa vem também. Tipo, não é só os pais. Às vezes um cara lá que tá solteirão lá, tá se achando encalhado, ele vem aqui também, traz o próprio cartaz dele e se rolar, já rolou ali na hora mesmo, né? Tipo, vou marcar o encontro. Tá certo, a gente viu um lá atrás, um cara que tava no carrinho com o cartaz dele lá e tinha até a foto dele. Inclusive, a gente não viu muitos com fotos. Dizem, acho que até meio que pra preservar, assim, né? Mas eu tava lendo que os mais desesperados, eles colocam fotos também pra poder ajudar, né? Olha, a gente percebeu que aqui tem mais cartazes do que pais. Isso porque os pais contratam agências para estar trazendo os cartazes aqui.
Agora a gente ficou curioso para saber também o que os jovens acham disso. E pelo que a gente pesquisou, eles não acham muito legal. Na verdade tem uma divisão ali. Alguns acham até ok, não tem problema, mas alguns acham meio antiquado também. Inclusive tem alguns chineses que até não gostam que chama isso de casamento arranjado. Eles falam que isso realmente não é, porque o casamento arranjado é quando meio que tem um pouco de forçação ali, né? Força. Eles acham que isso tá mais para um Tinder ao vivo. Tá mais para isso. Mas é verdade, seria ruim, né? Se eles falarem, não, eu arrumei esse cara aqui, você é obrigada a casar com ele. Não. Como tem a escolha das pessoas, acho que é diferente, né? Não é forçado. Não é forçado. Bom, encontramos esse senhorzinho simpático. Ele agora vai nos levar ali no banquinho da praça aqui pra gente conversar melhor. Pelé, não Maradona, não Maradona, Pelé. Argentina. Argentina. Estão achando a gente alto. Aí, ó, fizemos mais uma interação aqui na China. Não, a gente tava parado pra mostrar pra vocês sobre uma luta que tava tendo ali, na verdade, algo bem interessante. E aí ele chegou do lado e falou pra ele, eu tava pesquisando o que era, e aí ele chegou já falando, ele fala inglês. Meu Deus. Senhorzinho simpático. Senhorzinho muito simpático. Aí ele foi mostrar pra gente um lugar pra gente ir, que é próximo daqui, que é uma cidade antiga. E aí ele falou, vamos sentar. Aí a gente foi pra ali pra praça, sentou, aí conversamos bastante. Aí chegou mais gente, que vocês viram aí no vídeo, e aí a gente ficou conversando lá. Começou a fazer até uma rodinha em volta da gente. E a gente conversando e tipo... Gostei, né? Muito legal isso. Nossa, a melhor parte. A gente vai fechar a China com a chave de ouro, tendo interação com as pessoas. Muito legal. E aqui, ó, a luta que a gente tava mostrando. Aqui, ó. Eles seguram lentamente um no braço do outro e a finalidade, pelo que a gente entendeu, é derrubar, né? Eles não empurram bruto às vezes. Na verdade, pelo que eu vi, o nome é o Tushou. Tushou, que é também conhecido como empurrar as mãos. Isso. E aí é uma prática associada ao Tai Chuan. E que é muito famoso na China, né? Eles começam com os Tai Chi. Eles começam com um movimento leve, parece que não vai dar nada. Aí do nada um empurrão bruto que eles dão. É isso mesmo, eles tentam desequilibrar a pessoa usando técnicas suaves, né? Eles começam bem devagarzinho assim, aí daqui a pouco eles aproveitam a energia para derrubar. E é muito popular em parques e praças da China, como a gente tá vendo aqui. E legal, né? Legal. O povo vem assim do nada, não, vamos continuar com a cultura do país. Vamos caminhar aqui para ir para os próximos pontos daqui, que ainda tem muita coisa interessante para ver aqui mesmo. E esse mercado geralmente acontece dia de sábado e domingo, mas o dia mais forte é sábado mesmo, porque domingo às vezes eles vêm só para remanescente, né? Eles não conseguiram no sábado, né? Mas o melhor horário também é logo cedo, igual a gente tá vindo agora. A gente até viu uns já indo embora já. Porque se a pessoa já marcou algum lá, ela já vai embora, né? Provavelmente eu acho que eles vão querer falar, marcar com vários. Vou ficar só com um só. É verdade. Uma coisa que a gente estava vendo também é que aqui eles às vezes colocam onde a pessoa nasceu, igual uma a gente viu lá que era de Shanghai, mas nasceu em Hangzhou. E isso porque aqui na China eles têm uma espécie de registro, que é basicamente como se fosse um censo demográfico do Brasil, onde eles registram a pessoa naquela área onde é específico onde ela nasceu. Por exemplo, quem nasceu em Shanghai vai ser registrado em Shanghai, quem nasceu numa área rural vai ser registrado na área rural. E esse registro, ele interfere nos benefícios que a pessoa tem em relação à vida dela, né? Seja educação, seja saúde também. Então, assim, muitos colocam, porque se, por exemplo, você... Hello. You're from France? Português. My boyfriend. I have this. Mary Market. Oh, yeah. Interrompidos. Sabe o que aconteceu com seu namorado? Meu Deus do céu. Mas Então, por exemplo, a pessoa que nasceu na área rural, ela não pode ser registrada em Shanghai. Então
Então todos os benefícios referentes à vida dela, seja educação, seja saúde, vai ser lá na área rural. E quem nasceu em Shanghai vai ter mais benefícios. Então por isso que eles colocam onde a pessoa nasceu, porque até isso é importante também. Aí, ó, tá vendo que a gente passa aqui, ó, a gente tá filmando. Aí o rapaz já foi lá perguntar pra Fama, mas ela tava procurando casamento também. Não, foi mesmo porque ele ficou do lado do Isaac na hora que eu tava explicando. E aí eu falei, olha assim, beleza. Aí ele foi, virou, você tem namorado? Eu falei assim, tenho aqui, ó. Aí ele falou assim, porque isso é um mercado de casamento. Beleza, mas eu não tô procurando casamento. Não gostei desse mercado, não. Já tem aqui, marido lindo. Não gostei desse lugar, não. Agora a gente tá indo pra outro mercado também muito curioso aqui. Em Shanghai. Então, até daqui a pouco. Chegamos no nosso segundo mercado. Esse é o mercado de réplicas, ou falsificações, ou cópias. Vamos descobrir melhor. A gente veio aqui porque aqui tem o maior mercado de cópias da China. E a China é conhecida por essas coisas, né? E a gente quer ver de perto como que é, quais são os preços, o que tem pra ver. A gente já chegou, a gente já viu, tipo, muitos vendedores já abordando, perguntando o que vocês precisam e tal. Mas a gente vai mais pra olhar mesmo. E comprar alguma coisa, né? Quem sabe? Já tem uns precinhos aqui já, ó. Esses não tem marca, né? São genéricos, 50 yuan. Fala de 299 por 50. Até parece. I love China. Ó, tem coisinha de 5 yuan aqui, ó. Tipo um short, uma saia curta. 98 por 5? Malas, mochilas. E pelo que a gente viu, tava lendo, esse mercado aqui, ele meio que se popularizou nos anos 2000, quando o interesse pelo povo chinês por coisas ocidentais, mercado de luxo e tal, aumentou, mas todo mundo sabe que é muito caro, né, as coisas assim de luxo. E aí eles começaram esse mercado de réplicas aí, então aqui provavelmente vai ter muitas coisas de réplicas, tipo, de marcas internacionais conhecidas, às vezes não tão conhecidas. E com a mudança no nome, né? Eles mudam um pouquinho. Alguns deles mudam um pouco. E aí é engraçado que a gente estava pesquisando e eles mesmos falando, tipo, mas tem em mente que são falsificações, então tem que levar em conta a qualidade e também a questão de alguns países, né? Tipo, proíbem, querendo ou não, a importação e exportação de réplicas, então tem tudo isso, dependendo do lugar. Pode ser que dê ruim. Ali, ó, camisa de time, coisa que a gente não tava vendo. Aqui é do Real Madrid e dos Lakers ali. Vamos ver o que tem mais. Coisa de 20 yuan. Tem aqui, ó. Cross. Ó, tem do Brasil, do Ronaldinho aqui, ó. Ronaldinho, do Haaland. Artigos de decoração. Tênis. Ó, Pelé. Ó, e o Pelé tá em destaque, ó. O Messi tá aqui. E tem o Ronaldo lá na frente. Ronaldinho também. Kaká, ó. Kaká surpreendeu. E o Neymar. Tchê. Não. Eu estava esperando um lugar estilo camelô, assim, né? Estilo 25 de março que a gente vê no Brasil, só que tá muito chique aqui por enquanto. Eu também tô achando. A gente tem que achar outras partes aqui. E a gente tava reparando que a maioria fala inglês aqui, né? Sim, eles são desenrolados, são espertos, sabem vender. Tipo, difícil ver isso aqui na China. E nessas lojas a gente tá vendo toda hora. Eles perguntam o que a gente quer. A gente fala que não quer nada e eles falam, não, alguma coisa você quer. Não, leva um tênis. Leva um tênis, uma bolsa. E o mercado é assim, ó. É tipo um shopping mesmo, então tem vários corredores. Lembra um pouco de U, talvez? Sim, mescla. E ali tem parte eletrônico, óculos, aqui garrafinha. Tem até aquela mala ali de novo. E ao mesmo tempo aqui tem roupa. Não é diferente do U porque não é nichado, né? Sim. E outra coisa que a gente não falou, que ele foi conectado com o metrô já. O metrô já tá ali na frente, ali, ó.
A gente veio por ele e é por baixo do metrô. É um mercado subterrâneo. Bem fácil chegar. É. E a gente percebeu que tem muita mala, camisa de time, né? Camisa de time. Blusa de frio também. A gente, inclusive, spoiler, precisamos de roupa de frio, mas aqui a gente tá desconfiado, né? Você realmente pode ser bom, né? Querendo ou não, pra aguentar o frio que a gente precisa aguentar. No próximo vídeo a gente vai mostrar a nossa busca por roupa de frio. Thank you. Thank you. Aviãozinho. Tem até da Varig ali, as empresas principais. Isaac tá desconfiado que não é aqui, mas é aqui sim. Eu quero ver aquelas marcas lá, Gucci escrito de um jeito diferente. Não, mas aqui é mais tipo falsificação perfeitas mesmo. Ah. Ó, essas aqui são bonitas, essas roupas típicas, né? E tem coisa, tem até biquíni de 10 yuan só. Perucas. Se a gente fosse pra praia, ia querer. O único ruim daqui é que os vendedores não estão deixando a gente gravar. É, a gente... E tem muita coisa que também não tem preço. Então, por isso a gente não vai conseguir mostrar muita coisa, porque realmente aqui eu acho que é o mais complicado que a gente já passou até agora. Compramos nossas luvinhas pro próximo país. Very How much you hot. can do for two? Okay, I do. No. Only the gloves. Okay, you scan me, yes. Yes. This A negociação aqui, ó. Ela tá oferecendo touca pra gente. A gente já comprou a luva. Parece de boa qualidade. Vai mostrar melhor daqui a pouco. Eles insistem bastante e sabem negociar aqui, viu? How much? this I give you this. How much? How much? What is your best price? Okay, this one. Best price. É forrada? Acho que não, isso aí não. É, porque eu tenho medo. This okay. It's very warm. It's okay. A luva acho que compensou, mas essa touca acho que não. A gente queria só luva, aí acabamos comprando mais coisa porque ela insistiu e realmente vamos precisar até. Não é nosso próximo país, é um dos próximos países. É, porque a gente sabe que nesse próximo país é bem mais caro. Bem mais caro. Mas é um dos próximos países que a gente vai ter que usar daqui uns meses. E realmente parece muito boa. Como é que é por dentro? Bem grossa. É bem grossa por dentro, bem forrada. O único contra é que não tem o touch. É, pra usar em touch. É, com o celular, mas aí, tipo, não tem problema. Isso é de menos quando tiver no frio. Mas porque ela tinha um touch, só que não aguentava a temperatura que a gente pode pegar. Então a gente preferiu essa aqui. Ó, o preço começou com 100 cada luva, né? 100 cada luva. Aí a gente conseguiu 2 por 100. 2%. E segundo ela, não ganhou nada. É. Foi sem lucro. Mas duvido muito. Ó, compramos 2 desse também. Ela, segundo ela, aguenta até menos 20 esse aqui. É. Tomara, porque senão a gente se ferrou. Não, mas parece Ele parece bem confortável. o pescoço é melhor do que o cachecol, porque aqui aí você amarra aqui, ó. E ele fica presinho aqui no... Fica bem preso assim no pescoço. Então acho que pode ser que seja bom mesmo. E aí, essa aqui também foi quanto? Começou? Ela começou com o kit, ela fez um kit com luva, touca, com tudo. Só essa aqui era 200, amor. É, né? Só essa aqui começou com 200 cada. Ela falou assim, não, mas não vai ser esse preço pra vocês, não. Aí foi, acho que 250. Aí depois ela adicionou uma touca por 250. A gente falou, não. Eu adicionou uma touca. Aí toda hora que eu fingia não, eu já ia sair mesmo. Ela segurava pelo braço, ela vai, não. Aí ela segurava pelo braço, não, vou ter que dar aqui. E puxava a gente de volta, aí ela foi abaixando. Aí o kit com 3, com esses 2 aqui que pegou uma pra mim e um pro Isaac, foi... E uma touca ia ser 150 no final das contas. E aí a gente falou, então faz só esse outro aí de pescoço por 100. Aí ela chorou bastante, mas aceitou. Se você ficou curioso para saber que país nós vamos e compramos esse produto, não esquece de se inscrever para ver. Futuramente vamos mostrar esse país. É um país incrível. É muito legal que a gente vai Incrível. Ansioso, tá? Não é agora. Primeiro a gente vai ter outras experiências também muito legais, mas a gente já está preparado, porque igual o Isaac falou, o país que a gente vai agora é bem mais caro as coisas, muito mais caro. Então a gente falou, vamos aproveitar e vamos comprar na China, que com certeza a gente vai encontrar coisas boas e com preço muito melhor.
Hi Pachi. Aqui, ó. Pachi. Ó, esse take anterior, a moça que é a vendedora lá, ela ficou encantada com a nossa câmerazinha, ela ficou perguntando como que era, por isso que eu pedi, ela até deu um tchauzinho. Mas sobre o mercado em si, muitas coisas, por exemplo, você vai chegar aqui e vai perguntar, por exemplo, o preço dessa bermuda aqui. Eles vão falar assim, 300, já vou meter logo uns 300. 300, tipo 250 reais. Pra algo que a gente sabe que nem é original. Exatamente. Aí você vai falar, não, muito caro. Aí no final das contas eles vão abaixar ali pra 100, talvez. Ou 80. E aí é muito valor ruim. ainda caro ainda. Tipo, eu fui olhar uma calça, a mulher botou 400 pra mim. Falei assim, é original, meu? Pelo amor de Deus. Então a gente achou mais ou menos isso. Realmente aqui a pessoa tem que vir já com a cabeça aberta, que vai ficar falando ali com os vendedores o tempo todo. E é o primeiro mercado na China que a gente vê assim, né? Tipo, porque a gente passou em outros mercados. Vocês já viram o mercado de eletrônicos? Se não viu o vídeo, vê lá o mercado de eletrônicos e o mercado de miudezas, né? Todos eles, os vendedores ofereciam, mas não era essa insistência e também os preços não eram, tipo, jogados muito alto assim. Então, os outros realmente foram bem melhores dos mercados. Mas é isso, né? Uma experiência pra ver. Mas na verdade a gente veio aqui mais pra mostrar pra vocês mesmo. Porque é um mercado famoso, muito falado, da China, tal, mercados falsificados. Então a gente veio mais pela curiosidade. A gente aproveitou e comprou algumas coisas. Mas pra conhecer, sim, é interessante. É só vir com a mente aberta mesmo, mas é legal. E agora finalizamos a visitar os mercados famosos da China, de Shanghai. Isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do dia. Sim, foi interação total aqui. Foi muita interação pra finalizar com chave de ouro, assim. Mas não finalizar os vídeos, porque no próximo vídeo, tenho certeza que é uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber, não é? É uma coisa que os brasileiros gostam muito e os chineses também, então é algo em comum, vocês vão gostar. Isso aí. Então, se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Até!